Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que tá aqui hoje para nossa aula de história, tá bom? É hoje dia 27 de maio de 2020. Hoje nós vamos falar ainda vamos falar, né, sobre os costumes familiares e esses costumes aí envolvendo os hábitos alimentares, né? O que cada família aí tem como característica alimentar, tá bom? Vamos ver lá o nosso documento para a gente poder ver todas as nossas atividades que devemos fazer no dia de hoje. Vamos lá. Estamos aqui então, segundo ano, com o nosso documento, né? De história. Aí nós temos todos os links, né? O link desse vídeo, o link do nosso Meet, hoje que é um pouquinho mais tarde, às 11 da manhã. E lá nós teremos todas as nossas dúvidas aí solucionadas, se a gente for com alguma dúvida do que fazer na atividade, tá? A Pro já colocou aqui que na parte prática nós temos que ver com bastante atenção, né, esse nosso vídeo, né, com as explicações, para que a gente consiga chegar lá no Meet e deixar ele um pouquinho mais tranquilo, de só tirar as dúvidas daquilo que realmente ficou muito difícil e a gente não consegue fazer. Hoje nós vamos discutir o texto Costumes e Tradições Alimentares das Famílias, que serão abordadas das páginas 206 a 209. Vamos lá dar uma olhadinha então? Estamos aqui então, segundo ano, já lá na nossa página 206, né? Onde nós vamos continuar a nossa discussão da semana passada, que era bem relacionada aí aos costumes familiares. Agora a gente vai entender um pouquinho mais de como eram essas tradições, esses costumes aí, falar um pouquinho mais sobre eles. Então, dedinho em cima lá pra gente começar a leitura do nosso texto de introdução, tá bom? E depois, depois ficar bastante atento pra gente poder conseguir fazer as atividades. Iniciando então aqui, dedinho em cima, sempre acompanhando as palavras, vou ler aqui o nosso primeiro parágrafo. Vamos lá. Você já percebeu que os costumes da nossa família e da comunidade em que estamos inseridos exercem grande influência em nosso jeito de ser e de conviver com os outros. Esses costumes influenciam também na forma como interagimos com a natureza e com o ambiente que nos cercam. Segundo parágrafo aqui embaixo. Você sabia que nossos hábitos alimentares também são influenciados por nossas tradições familiares e pelo local aonde vivemos? Vocês sabiam disso? Que a gente normalmente gosta mais de comer o que a nossa família, né, nos proporciona, né? O que a convivência com a nossa família nos proporciona. E o local que a gente vive também nos traz também certas preferências, né? E a gente vai descobrir como isso acontece no decorrer aqui das nossas atividades. Continuando lá então, segundo ano, nosso terceiro parágrafo, dedinho em cima. Existem receitas de preparo de alimentos que passam de geração para geração, ou seja, de pais para filhos. Muitos anos atrás, alguém da família aprendeu uma receita e foi ensinando-a para outros familiares até ela chegar aos dias atuais. Por exemplo, uma receita de bolo de laranja que tem um toque especial da família. Na sua família, último parágrafo aqui, há alguma receita tradicional? Você é um historiador e poderá descobrir isso com a ajuda de um responsável. Então é só perguntar aí para a mamãe, para o papai, para o seu responsável aí, se na família de vocês tem algum prato, né, especial, algum segredo aí de família, tá bom? Continuando aqui no nosso Você Sabia? Muitos alimentos que conhecemos foram trazidos por pessoas que viviam em outros países ou continentes. Essas pessoas, ao virem para o nosso território, trouxeram consigo os seus hábitos alimentares, que foram sendo incorporados ao nosso cotidiano. Então, o nosso país, né, pessoal, como a gente já falou algumas vezes, é um país que tem gente do mundo inteiro.
é um país que muitos imigrantes vieram para cá, né? Muita gente veio para cá. Então, por ter muita gente de muito lugar, quando essas pessoas vieram, elas acabaram trazendo alguns hábitos, alguns costumes de comida, né? De coisas que eles gostavam de comer, eles foram trazendo para cá e nós fomos nos acostumando com a comida deles e até adaptando, né? Dando uma brasileirada. E aí hoje são comidas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, olha lá, ó, vamos ler a número 8. Alimentos. Os alimentos abaixo são consumidos por muitas famílias brasileiras. Quais são os nomes deles na sua região? Então, olha aqui, ó. Aqui em São Bernardo, como que a gente chama esse produtinho aqui? É mandioca? É macaxeira? Tem outro nome, acho que são 3, tem mais um. Temos aqui a abóbora, né? Como que é chamado aqui, ó? Tem lugares que tem nome diferente para abóbora. E o pão francês, a gente fala que é pão francês aqui, mas tem regiões em que esse pãozinho aqui, ó, tem outro nome também, né? Lá em Minas o pessoal fala que é pão de sal. Então, a gente só vai escrever os nominhos e conversar com a mamãe aí para poder ver, tentar descobrir um pouco dessas variações. E a ProSab também tem muitos, né, papais e mamães aí que são de outras regiões, né, e moram aqui em São Paulo hoje, mas que tem avós, né, tios e parentes em outros estados. Então, eles vão poder falar, contar essas histórias para vocês também. Na número 9, segundo ano, nós vamos pensar um pouco sobre os nossos hábitos alimentares. Então, olha lá, faça uma lista com o nome dos alimentos que fazem parte do hábito alimentar da sua família. Pessoal, lista também é um gênero textual. Então, é o seguinte, a lista, ela é normalmente formada por tópicos, ok? Então, quando a gente vai fazer uma lista, a gente usa normalmente uma linha para cada item e a gente usa um sinal de pontuação para poder diferenciar. Por exemplo, se a ProKate fosse fazer uma lista do hábito alimentar da minha família, nós tínhamos muito costumes, nós gostávamos muito de, por exemplo, eu vou colocar por ordem, no café da manhã, pão francês. Então, nós comemos muito pão francês, que era como nós chamávamos, né? Pão francês. Nossa, pronto, difícil de escrever hoje, hein? Pão. Aí, agora foi. Coloquei o primeiro item, o primeiro hábito da minha família. A gente comia muito pãozinho francês, ok? Então, eu já coloquei um na minha lista. Agora, eu vou colocar um ponto e vírgula, ok? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Lá, arrumou, então coloquei ali o pão francês, que era o nosso hábito, um dos nossos maiores hábitos no nosso café da manhã era pão francês. E nós tínhamos hábitos de beber, né, junto com o pão francês no nosso café da manhã, leite, não é? Nós também gostávamos de leite com café, vou colocar 2 em 1 aí, ok? Esse era o nosso hábito no café da manhã, então eu já fiz uma lista aí, ó. Percebam que eu coloquei ponto e vírgula aqui no final para separar e um em cada linha. E vou seguindo a minha lista. É como se fosse uma lista quando nós fazemos compras, né? Colocamos um item embaixo do outro. A mamãe vai saber ajudar aí nesse sentido. Aí depois eu vou me lembrar do que a gente mais gosta de comer no jantar, no almoço e nos finais de semana. Então, nós poderemos colocar aí, por exemplo, falando da minha, arroz e feijão no nosso jantar, no nosso almoço, né? Nós gostamos muito de carne, de churrasco, né? É o nosso hábito alimentar. Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Então, nós tínhamos lá carne de frango ou vermelha, vocês podem colocar a carne que vocês gostam. Deixa eu ver outra coisa que nós gostávamos bastante. De churrasco, minha família ama churrasco, pessoal, né? Não deixa de ser um tipo de hábito alimentar também colocar. Nos finais de semana,
nós comíamos muito pizza, nós amávamos ir na pizzaria. Então, coloquei aí, ó, alguns. Minha mãe é uma cozinheira muito boa, então às vezes ela fazia pão caseiro, ela fazia algumas comidas, fazia muitos doces gostosos. Minha mãe fazia um doce de abóbora maravilhoso, a gente comia. Eu lembro muito da minha infância de comer bastante doce de abóbora, que ela pegava a abóbora, cortava, levava uma vida para fazer o doce, mas ficava uma delícia. Então, esses são alguns dos hábitos que a minha família, a família da Procreate tinha, mas que a sua pode ter diferente, tá bom? Então, olha lá, fiz a minha lista, ó. Percebam, por que eu fiz essa lista? Porque eu coloquei lá, ó, um item em cada linha, fui separando com ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? A gente estudou lá quando a gente fez as pontuações na nossa sala. O ponto e vírgula, ele é para mostrar pra gente, né, para mostrar pra gente que eu acabei de falar sobre um item, mas eu vou continuar falando sobre outros, entendeu? Quando eu falei leite com café, eu encerrei o meu café da manhã. E depois, quando eu falei sobre arroz e feijão, eu falei de itens totalmente diferentes do meu café da manhã, né? Então, eu uso sempre ponto e vírgula em listas, não posso esquecer. Combinado, pessoal? Aí, quando eu chego ao final, né, quando eu já fiz toda a minha lista, aí sim eu coloco o ponto final, certinho? Posso também colocar um título na minha lista? Posso. Então, coloco aí, lista de hábitos. Opa, vamos voltar lá, que subiu aqui. Olha lá, pessoal, arrumei aqui. Coloquei um título também, ó. Olha aqui, na minha lista, né? Lista de hábitos alimentares da família Dias e Silva, né? Dias e Silva é o sobrenome da minha família. Então, pessoal, coloquei aí alguns hábitos e formei uma lista, ok? A Pro colocou o primeiro aqui com letra minúscula, mas tentem sempre colocar a primeira letra com letra maiúscula, né? Já que a gente finalizou uma frase ali e vai seguir outra diferente embaixo. Então, fazer uma lista é basicamente isso. Você vai perguntar para sua família, né? Para os seus responsáveis, o que vocês mais comem, ou você mesmo pode tirar aí da sua cabecinha e formar essa lista. Combinado? Muito fácil, né? Vamos lá para nossa próxima atividade? Aqui, pessoal, no número 10, a gente vai precisar, né, fazer junto com o papai e a mamãe. Eles vão ajudar bastante, os nossos responsáveis, tá bom? Então, olha lá, pergunte a um dos seus responsáveis, avós, tios ou outras pessoas que convivem com você, se existe alguma receita especial da família ou de uma pessoa conhecida. Depois siga o roteiro. Então é o seguinte, se não tem nenhuma receita especial na sua família, não tem problema, tá bom? Você pode pegar uma receita que você goste ou de uma pessoa conhecida, tá bom? E aí você vai colocar as respostinhas aí nesses itens. Olha lá na letra A. Quem faz essa receita em sua família atualmente? É a mamãe que faz? É a vovó? É o papai? É a tia? É a vizinha? É o colega do seu pai que faz uma? É a amiga da sua mãe? Se não tiver na família, não tem problema, tá? Você coloca quem faz isso e quando você come, qual é a comida que você come e que você considera especial e que você quiser colocar aqui como exemplo, tá bom? Na letra B, tá falando assim: com quem essa pessoa aprendeu a fazê-la? Se você escolher uma pessoa da sua família, vai ser muito fácil você descobrir, né? Só perguntar. Mas se na sua família não existe nenhuma receita que é muito especial, né? Porque existe mesmo. Tem famílias que não são muito de cozinhar e é totalmente normal. Mas se você não tiver, você vai ter que perguntar para essa pessoa, para essa outra pessoa que você vai escolher. O seu vizinho, o seu primo, um amigo da sua mamãe, um amigo do seu papai. Descobrir com ele com quem ele aprendeu a fazer, tá bom? Lá na letra C, vocês vão escrever assim:
qual é o alimento principal da receita, ok? Qual que é o alimento principal? O que que a gente coloca de... Qual que é o ingrediente principal aí dessa receita, tá bom? Só vocês colocarem o nominho. E depois você vai escrever a receita pra mim. Lembra que a gente já estudou receita lá em português? Então, é só você anotar como é que é. Tentem fazer ela bem resumidinha, tá bom? Coloquem lá o título, os ingredientes e o modo de preparo de uma forma bem resumida aí para caber nessas linhas. Certo? Muito tranquilo, né? É bom que vocês ainda vão virar entrevistadores, vão poder conversar aí com a família ou com os amigos aí para poder descobrir essa receita. E aqui na nossa última página da nossa atividade de hoje, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o alimento principal da receita. Qual é a sua origem, como é cultivado, quais pratos culinários são preparados com ele. E depois faça um desenho. Por exemplo, vou explicar. Você escolheu uma receita que a sua vovó faz. E vamos imaginar, tá bom? Supor, imaginar, né? Que a sua avó use como receita especial dela um queijo ou um pão de queijo, não sei. Tudo bem. Qual é o alimento principal para ser preparado o queijo? É o leite, não é? Não é o leite? Então, para fazer um queijinho lá, então a gente tem que usar o leite, não tem? Então, você vai pesquisar sobre o leite, da onde ele vem, como ele é cultivado, o que dá para fazer com leite. Ah, não, eu entrevistei a amiga da minha mamãe e ela gosta de fazer, o prato especial dela é um bacalhau, que é um peixe. Ela sabe fazer um bacalhau com um monte de coisa, com vários ingredientes, tá bom. Qual é o ingrediente principal do bacalhau? O bacalhau, né? O peixinho chamado bacalhau. Então, você vai pesquisar qual é a origem do bacalhau, de onde ele veio, como ele é cultivado, quais os outros pratos que dá para fazer com bacalhau. E assim por diante. Pode ser qualquer doce, qualquer salgado, qualquer comida, qualquer coisa, tá bom? Sobremesa ou não, tá? Pode ser brasileiro, pode ser italiano, pode ser japonês, o que vocês tiverem aí de fácil alcance e que vocês consigam entrevistar alguém, né? Que te ajude. Depois que você escrever aí, colocar o resultado da sua pesquisa sobre qual é a origem, né, do ingrediente da receita que você escolheu, aí você vai fazer o desenho dela. Muito tranquilinho, né? Ah, descobri lá que o leite do queijo que a vovó faz vem lá do campo, tem que ordenhar a vaquinha, lá a vaca ela é cuidada de tal forma para que o leite seja melhor, e o leite passa por algumas proteções, né? Ele é pasteurizado. Então, depois que você escreveu isso, você vai desenhar o alimento principal aí da receita que você escolheu, certo? Entendido? Então, é isso a nossa atividade de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente conversa lá no Meet, tira tudo isso daí, né? A gente vai conversando. Façam com muito capricho, conversem bastante com a família. Aproveitem esse momento para poder interagir e ficar bem próximo do seu familiar, tá bom? Um beijão, saudade sempre de vocês e até a nossa próxima aula.